A paz do Senhor, amados irmãos. Mais uma vez estou aqui para trazer uma mensagem que veio direto para o meu coração e também vou transbordar aos meus irmãos. Mais uma vez Deus nos dá a oportunidade de iniciarmos mais uma semana que será cheia de bênçãos, de graça, de presença, principalmente do nosso eterno Deus. E Deus me trouxe um tema a qual, a partir do momento que eu estava construindo, Ele estava me enviando aqui uns direcionamentos e construindo uma mensagem dentro do meu interior. Ele me trouxe aqui algumas passagens, eu quero passar aos irmãos. E o tema deste vídeo vai ser o despertar de um profeta, tá? Então, eu vou trazer para os irmãos 3 sinais de como Deus usa um profeta, do profeta que vem da parte de Deus. E eu tenho certeza, meu irmão, que nós vamos com essa mensagem desconstruir, dissipar alguns enganos que o mundo aos poucos tem entranhado. Eu acredito que muitas pessoas elas estão encarando esse dom, o dom profético, esse ministério profético como algo que, infelizmente, ele traz assim consigo muitas honras, vamos dizer, muitos lugares e posições de honra, né? Pode trazer consigo também muitas bênçãos, prosperidade, e muitas pessoas estão sendo conduzidas, impelidas a buscar esse dom profético com o objetivo principal de conquista material, de busca por prosperidade, de coisas que estão muito terrenas, e nós vamos observar que o verdadeiro ministério profético não é bem assim, tá? Então nós vamos ver aqui agora em 1 Reis, no capítulo 19, vai contar como foi a chamada de Eliseu, gente. Então, a chamada de Eliseu, ela foi direcionada por Deus, através da vida de Elias. Então, Deus entregou uma direção para Elias que ele ungisse Eliseu para que ele fosse o seu substituto. Então, Elias vai até Eliseu e ele entrega a sua capa. Ele coloca a sua capa, ele joga a sua capa em cima de Eliseu e a partir daquele momento existe uma ruptura, existe uma mudança completa. A partir do momento que Eliseu recebe aquela capa, eu vejo nele um total desapego pelas coisas que eram importantes para ele. A primeira coisa que ele faz é se despedir da sua parentela, de pai e mãe. Então eu vejo aqui algum distanciamento de alianças, não que essas alianças fossem negativas, mas que era um processo necessário que todo um profeta, e inclusive Eliseu, precisou passar, que é um momento de solidão, um momento de construção, de testemunho, de experiências, e que leva, querendo ou não, à solidão. Então, olha que interessante, Eliseu sentiu a convicção, não foi Elias, e nem Deus trouxe através de uma fala que nós podemos ver através desse texto que está aqui em 1 Reis, capítulo 19, que vai aqui do versículo 19 até o versículo 21. Nós não vemos em nenhum momento Deus falando através da vida de Elias que Eliseu deveria se despedir de seus pais, e ele faz isso porque ele sente uma convicção. É como se a partir daquele momento ao qual ele recebeu aquele ministério, ele sentisse dentro dele essa necessidade, sabe? Então nós vemos alguém que está se desapegando de alianças antigas, nós vemos alguém que entrega ali os bois, entrega o seu material de trabalho e queima tudo aquilo, oferece no altar ao Senhor. Nós vemos alguém desapegando de uma profissão, nós vemos alguém desapegando totalmente daquilo que para ele pudesse ser uma muleta, talvez pudesse ser um chamariz para um retorno, vamos dizer, para que ele se distanciasse do propósito que Deus tinha para ele. Então nós vemos isso muito firme dentro desse chamado profético. Nós vemos uma pessoa que antes tinha uma profissão, tinha uma família, tinha alianças, tinha objetivos terrenos e se assegurava nesses objetivos, mas depois nós vemos uma mudança, uma ruptura total. E não, gente, que não estou dizendo aqui que Deus vai chamar todos os profetas e ele vai falar para eles para desistirem da sua família em nome de Jesus. Não entenda aqui, não seja embaraçado, não permita que o inimigo te embarace nesse momento. A fala aqui é que muitas das vezes, a partir do momento que você for chamado por Deus para o ministério profético, o que vai acontecer é que vai ter quebra de alianças. Você não vai estar ali dentro do mesmo hall de amigos. As pessoas, os seus vínculos vão mudar. Entendam?
são objetivos diferentes, então Deus vai mudar as suas alianças também com isso, certo? Então nós vemos também ele abdicando da sua profissão, e isso não quer dizer que você também vai abdicar da sua profissão. Deus tem um propósito para cada um aqui na Terra, mas nós vemos uma pessoa desapegando de posições, nós vemos uma pessoa desapegando de tudo aquilo que poderia ser um impedimento no futuro para o cumprimento do propósito. Então talvez o que Deus vai te levar a um desapego não vai ser sua profissão, não vai ser alianças, pode ser que sim, na maioria das vezes sim, mas haverá um desapego, meu irmão. Um desapego terreno, um desapego total daquilo que para você era uma segurança. Ele vai passar a te fazer levar a um nível de experiência, a um nível de intimidade onde só ele é a sua segurança. Então, sim, ele vai permitir talvez que as suas finanças se fiquem descontroladas, ou que você esteja realmente ali na dependência de Deus nesse momento da sua vida, tá? Pelo menos em uma parte ou no período de construção de testemunho, ele vai permitir que a aliança se quebre. Então existe um desapego, não desapego obrigatório, mas uma convicção firme que leva Eliseu a fazer aquilo, gente. É exatamente isso. Então o primeiro sinal que Deus ele tem para a sua vida, se você é um profeta do Senhor e está sentindo essas mudanças acontecerem de uma forma gradativa, não está entendendo que você recebeu uma capa de profeta, que você recebeu uma unção para profeta, que você recebeu aí algo poderoso da parte de Deus. E tudo isso está acontecendo, pode ser que você esteja nesse processo de total desapego, onde certas coisas que faziam sentido para você passaram a não fazer mais sentido. Objetivos meramente terrenos, sem um propósito divino, deixaram totalmente de ser um sonho para você. Você está sonhando as riquezas do céu. Você não sonha mais com as coisas aqui da terra. Então Deus está desconstruindo, Ele está desapegando. Então esse sinal é importantíssimo, que determina aí um despertar de um profeta. O segundo sinal agora que nós vamos falar é de um outro profeta. A história dele se encontra em Números, capítulo 22 até o capítulo 24. E esse profeta é o profeta Balaão. Tá? Então aqui, na verdade, eu vou trazer para vocês não apenas um despertar de um profeta, mas um direcionamento, um sinal que nós precisamos ter muito cuidado com alguns enganos. Nós sabemos muito bem que o profeta Balaão foi um profeta que ele se permitiu, em algum momento ele permitiu que intenções do coração dele fossem desviadas por coisas materiais. Então nós vemos aqui no sinal anterior que Eliseu, um verdadeiro profeta do Altíssimo, ele se desapegou de todas essas coisas. Para ele não foi mais importante aquilo que lhe trazia recursos financeiros, o seu trabalho aqui. Para ele não foi mais importante as alianças. Nós vemos então Balaão em uma situação onde você vê aqui na história um discurso que ele procura conhecer a vontade de Deus. Ele vai até o seu lugar de escuta, de intimidade, Deus fala com ele escuta a voz de Deus, ele sabe exatamente o que Deus quer, então ele é um profeta, e ele é um profeta de Deus. Esses dons de Balaão foram dons entregues ao próprio Deus, ele tem intimidade e comunhão com Deus, mas em algum momento, Balaão recebeu uma proposta que vinha de Balaque, tá? Balaque, ele era um rei de Moabe, e ele tinha um receio, o povo de Israel estava sendo muito ameaçador aos seus olhos, era um povo numeroso, então ele se sentiu ameaçado e decidiu convocar ali Balaão, que era um profeta que deveria ser conhecido ali na região, para amaldiçoar aquele povo. Nós vemos que Balaão, ele procura receber o entendimento de Deus, e Deus fala, eu abençoei esse povo, não quero que você amaldiçoe. Então, olha só, gente, são duas vezes que Balaque tenta dissuadir Balaão. Primeira vez, ele leva mensageiros e Balaão recebe esses mensageiros porque ele realmente não sabia a vontade de Deus a respeito desse caso. E assim que Balaão recebe a vontade de Deus, ele despede esse povo. Mas Balaque, o rei, ele não ficou satisfeito. Ele decidiu enviar mensageiros com cargos mais superiores e com muitas riquezas para lhe oferecer. Então Balaão já conhecia a vontade de Deus, já sabia que o povo de Israel era um povo abençoado por ele, mas ainda assim ele decidiu fazer com que receber esse povo, que agora estava ali com riquezas, lhe oferecendo grande quantidade de riquezas, e também com
pessoas que tinham talvez autoridade, que tinham uma lábia, uma persuasão na fala, que trouxesse ali talvez para ele um novo entendimento daquilo que ele faria, do que... entendam bem aqui o que eu estou querendo dizer. Eu estou trazendo para os dias de hoje pessoas que o inimigo mesmo envia para os profetas. Prestem atenção aqui. Para dissuadir aos poucos a verdade, para que a gente se corrompa na mensagem que Deus entregou para nós, ou transmita algo diferente daquilo. Por quê? Para usufruto próprio. Então o profeta ele se viu realmente tentado com as riquezas e com a importância de receber como mensageiros pessoas de alta autoridade. E ele, já sabendo da vontade de Deus, recebeu aquelas pessoas e foi novamente buscar a orientação de Deus. Será que agora Deus vai permitir que eu faça ou que eu amaldiçoe esse povo? Porque olha só o que está em jogo aqui, muitas riquezas, talvez cargos e posições altas. Entendam bem como o inimigo trabalha aqui. Então, Deus ficou irritado com Balaão. Deus falou, então vai, mas faça apenas o que eu te disser. Então, Balaão ele já tinha uma intenção corrompida no seu coração. Deus permitiu, Deus usou essa intenção para um objetivo, ou seja, Deus usou Balaão, mas infelizmente hoje, porque Balaão se deixou ser corrompido, ele é dito como profeta e falso profeta, gente. Ele é conhecido com esse testemunho. Ele era um homem que tinha intimidade com Deus. Ele era um homem que escutava a voz de Deus. Ele não amaldiçoou o povo, ele abençoou o povo, mas por causa de uma intenção no coração dele. Ele foi completamente corrompido e hoje o seu histórico não é um histórico positivo. E olha, gente, o que tem de profeta caindo nisso? Caindo com essa teologia da prosperidade, do triunfalismo, que está totalmente contrária à verdade que nós sabemos que está na palavra de Deus, e pessoas que estão modificando a palavra porque parece algo que vai trazer benefícios. Então, essa pessoa precisa, um profeta, o despertar de um profeta, ele vem a partir de um desapego terreno. Senão ele pode ser corrompido em algum momento com as iguarias, com os pratos que o inimigo oferece. Então, é extremamente necessário para aquele que Deus desperta como profeta, gente, ser conduzido para um lugar de alimento espiritual constante. Porque é através desse alimento que nós vamos garantir que em nenhum momento seremos corrompidos com as iguarias que o inimigo vem oferecido, com enganos que ele vem oferecendo aos seus profetas e que entristece muito o coração do Espírito Santo de Deus, porque os dons são irrevogáveis. Essas pessoas, elas falam meramente para agradar. E aqui, nós encerramos esse sinal, o sinal que fala sobre um profeta que ele não pode ser o quê? Comprado. Então esse sinal que eu estou falando aqui para vocês agora é o sinal de que um verdadeiro profeta de Deus, ele não pode ser corrompido com o sistema desse mundo. Agora vamos nos encaminhando para o nosso terceiro e último sinal. O terceiro sinal de um despertar de profeta, de um profeta que vem da parte de Deus, é que ele não é manipulável. Ele não é uma massa de manobra. Ele não se direciona para aquilo que os homens querem ouvir. Ele não está apenas com desejo no seu coração de falar palavras que amaciam o ego de pessoas. Ele está realmente interessado, focado em transmitir sem ponto e vírgula, a mais e a menos, aquilo que Deus transmite, aquilo que Deus fala. Então ele tem esse compromisso, essa responsabilidade. Então, na palavra de Deus, nós vamos ver aqui um profeta que ele se encontra em 2 Crônicas, no capítulo 18. Tem um momento aqui, Acabe, ele chama Josafá e ele decide se colocar contra Ramote e Gileade. Então ele fala com Josafá tem um despertamento ali de saber a direção de Deus, se Deus estaria com eles. Então Acabe decide convocar profetas. Gente, a palavra fala que 400 profetas, que eram ditos como profetas do Deus Altíssimo, falaram exatamente aquilo que Acabe queria escutar, que era que eles teriam a vitória. Mas parece que Deus despertou uma anteninha, um incômodo ali,
em Josafá, ele falou, você não tem mais um profeta da parte do Senhor? Ou seja, Josafá já tinha discernimento espiritual aqui. Mesmo com 400 profetas falando a mesma coisa, parecia que algo não sairia bem ao entendimento dele, porque ele tinha uma intimidade com o Senhor, Josafá. Acabe não tinha, mas Josafá tinha. Então, o que aconteceu? Acabe decidiu chamar Micaías, que era um profeta do Senhor, só que era aquele profeta que falava totalmente contra aquilo que Acabe queria ouvir. Então, o que acontece? Nós temos aqui um profeta, Acabe falou, nós temos aqui um profeta que é Micaías, mas ele só fala aquilo que eu não quero ouvir. Então, ele decidiu chamar mesmo assim, e quando foram chamar, o mensageiro que foi chamar ali, o profeta Micaías, tentou falar, né, com Micaías para que ele viesse com uma mensagem que favorecia a decisão do rei, a decisão que ele já tinha colocado no coração de ir contra Ramote de Gileade. Só que prestem bem atenção, Micaías, ele fala exatamente assim para a mensageira, eu vou falar exatamente aquilo que Deus me direcionar, aquilo que Deus me entregar. Então, esse é o posicionamento. E Micaías, ele profetiza exatamente o que o Senhor fala, que aquele povo ficaria como sem pastor, aquele povo ficaria perdido nos montes, como se não tivesse pastor, porque ele já estava profetizando a morte de Acabe, porque Acabe não deveria ir contra a morte de Gileade, mas mesmo Micaías falando, ele decidiu não ouvir. E ainda, para poder tentar se esquivar da profecia, ele foi para a luta, ele foi para essa guerra disfarçado. E mesmo assim, uma flecha encontrou ele, gente. Uma flecha foi de encontro a uma junta onde tinha brecha na sua armadura. Isso fala muito sobre nós, gente. Isso fala muito sobre aqueles que Deus chama para profeta. Porque assim, nós vamos ver em toda a Bíblia que profetas foram duramente açoitados, foram castigados, foram presos. João Batista perdeu a sua cabeça, gente, por profetizar exatamente a mensagem de Cristo, a mensagem verdadeira. Então, eu sinceramente fico com o pé muito atrás quando existem profetas que se levantam e que agradam, profetas que se preocupam apenas em amaciar egos. Então, tome muito cuidado, porque a gente tem dentro de nós uma necessidade, e essa necessidade é de aprovação, necessidade social, uma necessidade de estima de pessoas. Então, essas próprias necessidades que vêm da nossa natureza carnal e caída vai nos direcionar para um erro, que é não transmitir a vontade de Deus. Por isso, mais uma vez, são pessoas que vão se corromper ao longo do seu chamado, são pessoas que vão se despertar com desapego, mas porque não alimentaram o espírito suficiente, vão se corromper, vão se tornar manipuláveis, vão tentar modificar e fazer com que a mensagem fique mais agradável ao entendimento das pessoas, para que elas não percam, elas não precisem perder, para que elas venham conquistar acessos, obter riquezas, prosperidade da forma que elas acham que deveriam obter. Então, observem aqui como pode ser muito contraditório o chamado daquele que é escolhido por Deus. E aqui eu coloco, gente, não somente profetas, mas todo escolhido de Deus, ele vai caminhar de contra o sistema desse mundo. Não estou falando que as pessoas que vêm da parte do Senhor, os escolhidos de Deus, não podem prosperar, mas eles vão prosperar fazendo a coisa certa. Assim como Daniel. Daniel foi um grande exemplo de uma prosperidade que não fez com que ele anulasse a mensagem de Deus. Em nenhum momento ele ficou ali com medo de transmitir aquilo que o próprio Deus tinha colocado, né? Aquilo que é a mensagem do próprio Deus. Mas ele obteve honras, ele obteve os acessos certos. E é isso. Porque a gente não deve ficar com receio ou com medo ou insegurança daquilo que os homens acreditam ser certo, daquilo que os homens podem fazer. Talvez a gente perca acessos, portas se fechem, a nossa vida esteja em perigo, não haja segurança. Talvez a gente passe por uma escassez e um grande deserto por falar a verdade. Mas é para esse lugar que Deus está nos convocando, porque ainda que tudo pareça contrário, ainda que existam consequências em seguir a verdade do Evangelho, em transmitir a vontade de Deus na Terra, também existem honras. Existem honras que estão guardadas apenas para aqueles que são incorruptíveis. E a gente só se torna incorruptível nesse mundo através do Espírito de Deus, gente. Então, assim, essa
Na verdade, é uma mensagem de direcionamento, é uma mensagem de alerta, porque eu estou falando aqui de um despertar, mas eu também estou falando de um processo, de uma caminhada onde o profeta ele pode acabar se perdendo com uma ilusão de obter e conquistar as coisas desse mundo. Compreendem? Então eu espero de todo o coração que o seu coração tenha sido aberto, que os seus ouvidos espirituais, seus olhos espirituais estejam abertos, meu irmão, para receber essa palavra e que ela possa transformar e quebrar todos os enganos que o inimigo vem construindo aí. Amém? Eu fico então com essa mensagem para o seu coração. Até o meu próximo vídeo.